Amanhã tem jogo contra o Sport, você não tem muitos jogadores no sistema defensivo. Marcelo Groy, já não tem o Marcelo Oliveira, não tem o Pedro Jeromel. E o Sport tem se notabilizado nesse Campeonato Brasileiro pelo ataque. O André vive um grande momento, Marlone, Diego Souza. Como é que você projeta esse jogo com tantos desfalques atrás? Agora sim, bom dia. Bom dia. Eu não tenho desfalque. Eu não tenho o Marcelo Oliveira, mas eu tenho o Marcelo Hermes. Eu não tenho o Marcelo goleiro, mas eu tenho o Thiago. Eu não vou ter nesse jogo o Pedro Jeromel e vou ter o Thierry. Então eu tenho plena confiança de que a gente entra para esse jogo dentro de casa com a mesma postura, com a mesma disposição e organização para fazer um grande jogo e superar um adversário que eu não tenho dúvida que vai ser um jogo muito difícil, que o Sport vem fazendo uma grande campanha e faz justiça até esse momento de estar na posição que está. Mas dentro da nossa casa, a gente deseja, com uma casa cheia, com um grande número de torcedores, fazer um grande jogo e superá-los. Roger, qual foi a tua avaliação daquele treinamento de finalizações ali? Você acha que eles já melhoraram, já avançaram desde que você chegou? E qual o principal ponto do Sport que te preocupa mais? Eu não fico medindo ou quantificando o meu treinamento pelo simples fato do erro ou acerto. Eu tenho que repeti-lo com a frequência porque eu entendo que é assim que a gente evolui. Eu sempre gosto muito desse tipo de treinamento porque eu dou ênfase a aspectos importantes, não é só apenas a dinâmica do fundamento, se perceber, tem um elemento tático envolvido junto no processo e é um trabalho como um todo. Eu gosto muito desse tipo de trabalho e os jogadores também entendem que é importante. Desculpa. Sport, ponto forte. O Sport é uma equipe extremamente compacta, muito organizada, que tem princípios de jogo muito bem estabelecidos, uma equipe que não se desfaz da bola, procura o melhor momento, tem a paciência de tentar desorganizar o adversário para atacar, ataca em velocidade, em transições rápidas, tem uma bola parada forte. E uma equipe que está confiante em função da campanha que vem fazendo. Por isso eu digo que o nosso torcedor que venha ao estádio, nos ajude, porque vai ser uma batalha dura. Nós queremos superar esse adversário, mas nós temos a certeza que teremos que fazer um jogo muito bom, do mesmo nível ou mais do que nós estamos fazendo, para que a gente consiga, dentro da nossa casa, impor nosso ritmo, dentro das nossas características, para superar esse adversário complicado. Roger, a gente está acostumado a ver treinador pedir reforços para a direção por todos os lugares. Você perdeu o zagueiro Rodolfo, que é o capitão do time, a gente sabe que você gosta de valorizar quem está entrando, mas o Rodolfo, desde que chegou no Grêmio, é uma afirmação. E para muita gente o Grêmio falta um homem definidor lá na frente, um cara para decidir jogos. Você pede jogadores para a direção do Grêmio? Você está satisfeito com o grupo para brigar por título e Libertadores? Não, como o Grêmio é um time grande e quando se faz reunião de trabalho, que elas são feitas todas as semanas, se trabalha vários aspectos. E não se trabalha apenas de questões pontuais e momentâneas. A gente trabalha num contexto muito mais abrangente. Então, a todo momento, o clube está prospectando e mapeando jogadores que podem ser contratados num primeiro momento, num momento mais à frente, ou seja, por uma janela de um próximo ano, porque é importante, por vezes, a gente se antecipar ao mercado e estar mapeando esses jogadores, porque depois que eles se destacam e tornam-se notáveis as atuações, evidentemente que o mercado inflaciona, então tem que estar sempre monitorando. A nossa direção está trabalhando para que a qualquer momento, a gente, entendendo que haja necessidade, a gente possa acrescentar qualidade ao nosso grupo, um clube que
que como o Grêmio que almeja conquistas, né, tá sempre aberto, né, o grupo está sempre aberto, né, o que impede na maioria das vezes é as janelas de transferências, né, que são um período, né, curto e determinado para que haja essas transferências, mas a minha direção está monitorando e sempre atenta às nossas necessidades. Ô Roger, depois do jogo de quarta-feira, você e a direção admitiram que a classificação veio, mas não com a atuação que vocês esperavam. Foram só 2 treinos de lá para cá. Dá para conversar, dá para corrigir aquilo que deu errado na partida contra o Criciúma para esse jogo contra o Sport? A gente sempre parte do princípio de analisar os jogos inserindo o adversário junto, né? Porque senão a gente corre o risco de não ter uma avaliação mais precisa. Nos outros jogos nós atuamos bem e identificamos onde foram nossos equívocos. E no jogo do Criciúma, eu disse antes do jogo que nós teríamos que ser, né, diante do Criciúma, mais eficientes do que fomos nos outros jogos, que criamos inúmeras oportunidades e efetivamente não as transformamos em gol. Disse a verdade que depois do jogo, disse que não tivemos uma atuação tecnicamente tão boa quanto as derrotas diante do Flamengo e até mesmo para o Criciúma, pela Copa do Brasil, mas fomos eficientes, né? E a decisão ela adquire um caráter, né, que quando você consegue jogar bem, ótimo, né? Senão se vence, né? Se classifica, e foi o que aconteceu. Eu não tenho dúvida que a gente volta para o mesmo nível de atuação anteriormente, até pelo caráter decisivo que tinha sido esse jogo do Criciúma e pela desvantagem e a obrigatoriedade natural da gente ter que reverter um placar. Ô Roger, se não estou enganado, está se completando 2 meses de trabalho, aí, chegou no final de maio, agora final de julho. Qual é a avaliação que faz? Aí tá sendo melhor dentro do que você projetava, levando em conta o fato de que recém começa a carreira, pegou um clube com recursos financeiros escassos. Como é que está avaliando o trabalho? Benfica, te confesso que eu ainda não parei para pensar nisso, porque justamente não dá tempo. Mas não dá tempo para treinar e então todo e qualquer pensamento tem que ser voltado para a organização do que a gente tem para fazer no jogo, mas eu acho que esses 2 meses passaram rápido pela rotina de treinos e jogos. Até esse momento eu estou satisfeito, mas eu volto a dizer, a gente tem margem ainda para evoluir. Era natural que durante esse processo, principalmente nesse período de jogos quarto e domingo, que pela ausência dos treinamentos você use outro tipo de mecanismo para manter a estrutura tática da equipe ainda no mesmo padrão do início, mas por vezes a ausência e a possibilidade de você fazer uma sessão mais específica de treino, né, há uma oscilação natural e isso aconteceu. O importante disso tudo é ter as convicções e permanecer com elas, fazendo alguns ajustes, evidentemente, né, em função de um equívoco ou outro que a gente comete, mas eu reputo como bom, né, até porque eu tenho margem para dizer que o nosso time pode evoluir. É um começo de trabalho, mas com bastante evolução. Eu acho que hoje, eu tenho certeza que hoje o time que eu levo a campo tem a cara que eu gostaria que tivesse, tem o jeito de jogar que eu idealizo, mas à medida que for possível, né, eu desejo implementar outras coisas, né, que o tempo escasso não permitiu de fazer. Roger, nós vamos para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A competição, na sua avaliação, ela já deu mostras suficientes para apontar aqueles times que vão brigar pelas primeiras posições, e você vê o Grêmio entre eles? Eu vejo, evidentemente, o meu time é postulante a estar aí na frente da competição, obviamente, mas se a gente apontar as previsões do começo da competição, antes mesmo dela começar, teriam havido opiniões divergentes em relação àquelas equipes que poderiam chegar, equipes que crescem no começo e depois alternam momentos de instabilidade, caem um pouco na tabela. Ali na frente, os 5, 6 primeiros colocados vão alternar, né, talvez com exceção de um outro time que desponte e abra uma diferença dos primeiros colocados, mas o Campeonato Brasileiro se caracteriza por isso, né? São raros os anos em que
em que uma equipe consegue ser a ponteira do começo ao final. Por isso, talvez, a cada ano há uma troca natural, né, daqueles que vão brigar pela ponta da competição e posteriormente pelo título. Né, o que eu posso dizer da minha equipe é que eu tenho a confiança de que a gente pode se manter ali gradativamente, solidificando e ganhando posições para que nos garanta, nos dê a garantia de ficar na disputa até as rodadas finais da competição. Rogério, o Campeonato Brasileiro justamente é um campeonato muito difícil, muito competitivo, e o Grêmio é uma equipe que se caracteriza por ter muitos jovens na equipe. O Wallace, o Luan, Pedro Rocha, Marcelo Hermes já está há algum tempo, Thiago já foi experimentado, vai jogar amanhã de novo, e amanhã entra o Rafael Thierry. O que tu tem conversado com esses jovens para eles terem a segurança de atuar num campeonato tão difícil, e principalmente com o Rafael Thierry para o jogo de amanhã? Pois é, amanhã eu fiz uma conta de cabeça rápida. Nós teremos oriundos da nossa categoria de base, o Thiago, o Thierry, o Marcelo, o Hermes, o Wallace, o Luan e o Pedro. 6 jogadores. É um percentual altíssimo. Eu não sei, né, não tenho conhecimento das outras equipes, mas eu não sei se talvez não sejamos a equipe que tenhamos mais jogadores formados no clube. E o que eu passo para esses jogadores é que, evidentemente, a capacidade que eles têm, o talento que eles têm, deve ser colocado à disposição da coletividade. Como a gente prioriza oferecer o mesmo tipo de treinamento para todos, né, que todos estão muito bem treinados, né, o Thierry, especificamente falando, é um menino, né, que não é tão jovem mais, porque já tem 22 anos, já rodou e já teve experiência fora do Grêmio, retorna e faz a cada jogo, a cada treino que o Thierry faz, ele o faz em alto nível. Então, ontem eu conversei com ele e o que eu disse é que para que faça o seu jogo, que seja seguro, simples, dentro da sua característica, porque a gente repete no jogo o que a gente faz no treino. E tendo base nos treinamentos diários de Thierry, não tenho dúvida que vai fazer uma grande partida, assim como todo o nosso time. Falando, o jogo com o Sport é decisivo, claro, mas também tem uma sequência de jogos contra times que estão lá dentro do G4 e o Grenal. Como é que você vê também essa série cascuda, assim, contra times que estão lá diretos contra vocês? Cara, meu horizonte nesse sentido é muito curto, cara. Então a gente planeja a série em jogos por bloco, mas hoje eu só consigo enxergar à minha frente o jogo de amanhã. Quando acabar esse jogo, daí se fecha essa porta e abre uma próxima, para a gente poder analisar esses confrontos. Não existe jogo fácil e nem sequência mais adequada. Para quem deseja algo maior na competição, são todos jogos decisivos, como foram os jogos da Copa do Brasil. Se a gente conseguir elevar o caráter decisivo de cada jogo como se fosse um jogo da disputa por um título, seria o ideal, para que a gente conseguisse alimentando o sonho e o desejo de conquistar algo maior na competição.